Vamos lá? Vamos começar. Hoje nós vamos ver a vida pública, o início da vida pública de Jesus. E como nós já havíamos conversado, ele foi durante 3 anos que ele levou a boa nova ao povo de Israel. Não é? E hoje nós vamos ver um pouquinho desse começo. Nós vamos ver quem eram os discípulos dele, não a personalidade, mas como eles foram convidados, porque quem vai falar deles vai ser a Tânia depois, né? E depois nós vamos falar de uma parte muito importante, que é os conselhos que Jesus deu para os discípulos. Porque chegou logo no início da tarefa pública, Jesus mandou que eles fossem 2 a 2 visitar as outras cidades, só eles, sem Jesus. Foi a primeira vez. Então, antes deles saírem, Jesus deu vários conselhos a eles. E é isso que nós vamos ver hoje. Ok? Então, podemos ir lá? Então, vamos lá. Então, primeiro, Jesus fez um estágio de 40 dias no deserto, sozinho. Ele ficou durante 40 dias meditando e orando no deserto, para se preparar. Então, assim que ele foi batizado por João, ele saiu lá da região onde eles estavam, próximo do Rio Jordão, e ele só, porque ele ainda não tinha discípulos, de lá ele foi para o deserto e ficou lá 40 dias só, em profunda comunhão com Deus, se preparando para o que estava por vir. É muito importante a gente ter em mente que Jesus tinha plena consciência de tudo que ia ocorrer com ele, daqueles anos todos que ele ia, e o final dele, ele sabia exatamente o que iria acontecer. Desde quando ele era. Foi gradativamente, ele foi tendo consciência da missão dele e tudo o que iria acontecer com ele. E aí, quando ele voltou, Jesus começou a escolher os discípulos. E eu pergunto para você, por que, Mariana, Jesus precisou de discípulos? Para Mariana não. Então quem gostaria de dizer? Por quê? Para expandir o ensinamento. Para expandir o ensinamento? Para a lei e a verdade, né, que Jesus representa, pudesse ser espalhada, que todos pudessem seguir o caminho da salvação. Alguém mais? Como ele já sabia do final dele, seria naqueles 3 anos, ele precisaria, de pessoas capacitadas para dar continuidade ao que ela falou, dos ensinamentos, porque ele sabia que em 3 anos seria o fim dele. Porque teria a necessidade de mostrar para o pessoal que era gente também não, gente simples, gente de todos os exemplos para continuar. Sim. É importante a gente perceber que, como Jesus tinha 3 anos, esse era o programa dele, Jesus utilizou cada fala dele, cada ato dele, para falar muito. Cada coisinha a gente tem que olhar, e quanto mais a gente estuda o Evangelho, mais a gente acha novos significados naquela pequena palavra que ele disse, naquele gesto, naquela atitude que ele teve. Então, tudo que vocês lerem sobre Jesus, se estiver na Bíblia, é preciso a gente ter uma atenção muito grande. Por quê? Porque a mensagem de Jesus ela é tão ampla, e Jesus era um governador planetário. Ele tem um espírito tão evoluído que ele tem a capacidade de falar coisas muito profundas, tão profundas que a gente raramente consegue captar a profundidade daquilo que ele diz. E aqui ele começou a nos dar um grande exemplo, E o que vocês falaram vai muito de acordo com isso. Mas ele quis nos trazer uma mensagem. Vocês se lembram lá no comecinho que nós falamos no primeiro encontro, que nós falamos como é que é feita a criação divina? Vocês lembram? E
Quem é que faz a criação? Deus pensa. Deus pensa. Deus podia fazer tudo. Vocês lembram que nós falamos lá? Deus podia fazer tudo sozinho. Mas o que ele faz? Ele convida os seus filhos para serem co-criadores, para estarem ao lado dele criando. E Jesus quis dar o mesmo exemplo. Você lembra o que ele disse? O meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Então ele quis dizer, da mesma forma que o meu pai trabalha e convida as pessoas para trabalhar com ele, eu, a exemplo do meu pai, convido várias pessoas para estarem junto comigo, para que possam dar continuidade, para que possam rapidamente espalhar, para que possam mostrar que não é preciso sermos perfeitos para sermos trabalhadores com Jesus. Tudo isso ele quis dizer nesse pequeno gesto de convidar os discípulos, né? Então nós vemos lá, ao convocar os discípulos, o mestre quis demonstrar que na criação divina tudo se entrelaça. Ninguém, nem ele mesmo, trabalha sozinho. Tudo é feito em colaboração. Para nós virmos ao mundo, é preciso a colaboração de um homem e de uma mulher. Olha como Deus trabalha em tudo. Ele sempre aproxima as pessoas. Cada ser ou elo da corrente divina tem seu trabalho. O elo posterior depende do anterior e se responsabiliza pelo seu elo antecedente. Jesus sabia a quem buscar e a quem delegar seus dons de cura, a quem investir como apóstolo do reino de Deus para a sua propaganda eficaz. Então vocês vão estudar, nós vamos estudar e conhecer mais profundamente depois a personalidade de cada discípulo que Jesus escolheu. E nós vamos achar assim, nossa, mas Jesus era ruim, porque ele escolheu só bagaço. Vocês vão ver que nenhum dos discípulos entenderam o que Jesus disse, até que ele morresse na cruz e ressuscitasse. Aí caiu a ficha dos discípulos. Aí os discípulos entenderam o que Jesus falava. E aí a gente acha, será que Jesus escolheu errado? Não. Jesus sabia perfeitamente o potencial de cada discípulo que ele escolheu. Mesmo alguns que nós vamos ver que intelectualmente eram muito fracos, eram pessoas que não tinham capacidade de sequer entender o que Jesus estava dizendo. Mesmo assim, eles eram perfeitos para o cargo que Jesus deu a cada um. Porque Jesus conhecia o íntimo de cada pessoa. É por isso que a gente diz, só conhece esse reino quem bebe no cálice da renúncia sublime, que dá sustentação e luz na resignação necessária ao equilíbrio psicossomático. Jesus sabia das possibilidades espirituais e defeitos de seus discípulos, porquanto é fácil supor-se virtuoso, difícil é praticar a virtude. É fácil sentir-se sábio, difícil é saber transmitir o saber. E aparentemente fácil ser bom. Agora, exemplificar a bondade é difícil. Jesus sabia que cada um deles, mesmo com todos os defeitos, cada um tinha uma dessas qualidades, uma dessas virtudes. E ele iria explorar cada uma dessas virtudes em benefício de nós. Psicossomático é o conjunto, né? O somático é o corpo e o psico é a mente. Então é a mente e o espírito e o corpo. É o psicossomático. Então, eu pergunto para vocês, será que Jesus teve sucesso na empreitada dele? O que vocês acham? Sim. Sim? Por quê? Porque se ele não tivesse tido sucesso, nós não estaremos aqui falando dele. Já passou 2000 anos que ele vendeu o peixe dele e até hoje a gente ainda está aí trabalhando com ele. Então ele teve sucesso plenamente. Não houve um ser humano que teve tanto sucesso naquilo que se propôs a fazer quanto Jesus. Tanto sucesso ele teve que começou a contar a partir dele. Sim? Então vamos conhecer os discípulos. Vocês vão ver também
que aparentemente a gente acha assim que Jesus foi pegando discípulos assim à toa. Assim. Vocês vão ver que a maioria deles tinham, não como todos, mas eles se conheciam, eles tinham já alguma coisa em comum antes de Jesus convidá-los. Okay? Então não foi assim a esmo que Jesus foi. Os discípulos eles também já vieram com essa lição. É interessante a gente pensar da seguinte maneira. Jesus, uma das primeiras coisas que ele disse foi: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Né? E uma das leis de Deus é a lei do livre-arbítrio. Então todos eles, todas as personagens que estão envolvidas na trama, vamos chamar assim, né, da vinda de Jesus, antes, durante e depois, todos eles no plano espiritual foram convidados. Todos eles aceitaram. E todos eles tinham o direito de mudar de ideia enquanto estava aqui. Então, Judas foi convidado a cumprir o papel de entregar. Judas aceitou isso. Enquanto encarnado ele não tinha consciência, mas o Espírito sabia disso. Porém ele tinha o direito de, na hora H, falar assim: não, eu não quero, eu não vou fazer essa parte. João tinha, o João Batista, né, tinha a tarefa de vir anunciar o Messias, mas ele tinha o direito de se recusar a cumprir esse papel, cuidar da vida dele, casar, ter filhos e viver feliz para sempre com a mulher, com a sogra, então ele tinha que... mas foram convidados. E eram espíritos preparados para isso, cada um no seu grau. Não eram espíritos perfeitos, mas eram espíritos ajustados para a tarefa que tinham cada um. Mas posso fazer uma pergunta? Pode. Se ele tivesse recusado, se qualquer um tivesse recusado, teria pode ter o substituto, porque o plano de Jesus já tinha que ser. Kardec fez a mesma pergunta para o Espírito de Verdade. Kardec disse assim: eu tenho uma missão muito importante, eu sei que é uma missão muito grandiosa, e se eu falhar? Aí o Espírito de Verdade disse para ele assim: olha, você tem todas as condições para dar cabo da tua tarefa, mas se você falhar, vem outro em teu lugar incompleto, não tem problema. Então se com Kardec, que era uma missão, vamos dizer, de só relembrar o que Cristo fez, imagina com Cristo, como foi esse planejamento. Então, tranquilo. Nós vamos ter um encontro só para falar de Judas. Então, fiquem tranquilos que nós não vamos esquecer dele. E nós não vamos malhar o Judas. Podem ficar tranquilos. Ok? Então vamos lá. Então o primeiro foi Pedro. Primeiro, não na ordem de ser chamado, né? Mas vamos dizer aí uma ordem aleatória, né? Eu não estou preocupado com a falar. Primeiro foi Pedro, também conhecido como Simão Pedro, ou Cefas. Você sabe o que é Cefas? Cefas é a pedra. Jesus chamava ele de Cefas. Por isso que diz lá, tu é a pedra e tal. Não, mas desde sempre Jesus chamava ele de Cefas. Cefas é, né, uma pedra grande, uma pedra que dá sustentação. E vocês vão ver que normalmente eles tinham um nome e quando se tornaram discípulos eles acabaram adquirindo outro nome. Então Pedro era Pedro e aí com Cristo virou Simão Pedro. Depois tinha André, que por acaso era irmão de Pedro. André e Pedro eram irmãos. Ambos eram pescadores. Eles viviam em Betsaída. Betsaída era uma cidade relativamente importante que ficava no Mar Morto, no Mar da Galileia. Alguns chamam Mar da Galileia, outros chamam Lago de Tiberíades, né? É o mesmo. Então é o Mar da Galileia. E ali que eles ficavam
em Betsaída, que era uma cidade lindíssima, né? E Jesus ficou muito tempo em Betsaída. E eles eram pescadores na cidade de Betsaída. Depois tinha Tiago Maior, que era irmão de João Evangelista, né? E ambos eram filhos de Zebedeu. Zebedeu era uma figura muito conhecida em Betsaída. Zebedeu era fabricador de barcos. E vocês podem imaginar que a cidade de Betsaída vivia quase que exclusivamente do mar de Tiberíades, do mar da Galileia. Então, Zebedeu era muito bem situado, né? Tinha uma vida muito tranquila, né? Zebedeu ajudou muito, porque vocês vão ver que Zebedeu conhecia Jesus, mesmo antes de Jesus ser o Cristo, e eles tinham um lar de amizade muito grande. E houve uma grande parte da vida do Cristo, que não é contada na Bíblia, mas que Jesus morou junto com os Zebedeus. E inclusive trabalhou, porque Jesus era carpinteiro. E Jesus trabalhou como carpinteiro para Zebedeu na construção de barcos. Então esse era Tiago Maior, que era irmão de João Evangelista. Esse aqui é o João Evangelista, né? Conhecido pelo Evangelho que escreveu. João escreveu o Evangelho e escreveu o Apocalipse. O Apocalipse já quando ele tinha mais de 100 anos. Nós depois vamos conhecer a história de João, que é uma história muito bonita. Depois tinha Felipe, que também era de Betsaída. E tem também Natanael, que também era conhecido por Bartolomeu. Só antes de eu falar para vocês, isso aqui é muito interessante, né? Todas as fotos que estão aqui, elas são de um livro que se chama Ave Luz. É um livro escrito por Miramês, né? Na psicografia de João Nunes Maia. E Miramês, não é Miramês, Shaolin. E Shaolin foi conterrâneo dos discípulos dessa época. Então esses são desenhos mediúnicos que Shaolin fez de como era a lembrança dele dos discípulos. Então aqui é uma figura bem parecida de como os discípulos eram pela lembrança de Shaolin, que esteve lá e que João Nunes Maia psicografou o livro Ave Luz, que é um livro lindo. Qual é o livro? Chama-se Ave Luz. Ave Luz. Então esse aqui é Natanael, que também era conhecido por Bartolomeu. Por que eles mudaram depois? É como se fosse, né? Mas eles era um grupo, imagina um monte de homem barbado, né? Andando pelo mundo afora. Eles se divertiam muito, né? A gente tem uma imagem muito séria, né? Mas Jesus era uma pessoa muito alegre, né? Jesus se divertia com os seus discípulos, se divertia no bom sentido, né? Você entende? Então eles tinham um laço de amizade muito grande. Eles viajavam, eles dormiam juntos pelas tendas, pelas pousadas, né? Então havia um laço de carinho muito grande. Haviam brigas fenômenicas o tempo todo. Eles brincavam o tempo todo, principalmente quando Jesus não estava. Aí que eles brigavam mesmo, né? Disputavam quem era o maior, disputavam quem que ia fazer isso, disputavam quem que ia ser não sei o que quando o reino de Jesus viesse. Quebravam o pau o tempo todo. Mas na frente de Jesus eles ficavam mais, né? Sabe como é que é? O chefe é chefe, né? Mas não tinha consequência nessa vida, né? Jesus sabia, mas você vai ver. Mateus também chamado Levi, um publicano. E você sabe o que é um publicano? Publicano é odiado, é sinônimo de odiado. Porque o publicano era o cobrador de impostos. E como é que Levi trabalhava, né? Da cidade, você tinha Betsaída, como eu falei para vocês, e do lado de Betsaída tinha outra cidade, agora me fugiu o nome. Vê se o Marcinho vai me ajudar a lembrar. Você lembra? Que era Betsaída, Cafarnaum. Ele também conhece. Então, de Betsaída para Cafarnaum era uma aldeia um pouco menor. Mas de Betsaída para Cafarnaum tinha uma ponte, e nessa ponte tinha uma cabine onde se cobrava por tudo que se transportava ali pela região. E quem ficava lá era Levi, ele era publicano.
Então ele dava, você passava lá com aquelas tuas, né, com a tua carroça ou com o teu alforje, com as coisas, ele dava uma olhada lá e dava o preço de quanto tinha que ser de imposto por aquilo. De acordo com o que estava passando. De acordo, de acordo com a mercadoria, com o volume que você estava transportando. E se cobrava. E como bom cobrador de imposto, uma parte e uma parte ia lá para o imperador, e uma parte, né? E assim funcionava e era aceito e era normal. Essa era a regra, né? Todo cobrador de imposto e Levi tinha um padrão de vida também razoável e também era muito culto. Era uma pessoa inteligentíssima pela função que ele desempenhava. Se eu não me engano, naquela fonte lá que você me mostrou, esse imposto de coleta de imposto tinha ele, porque eu acho que ele era uma divisa das tetrarquias, não é isso? Muito bom, tá vendo? Porque, na verdade, lembra que eu falei para vocês? Isso. Lembra quando eu falei para vocês que eu havia os tetrarcas, né? E que ali, nós tínhamos, ali a Galileia, quem era o tetrarca era Herodes Antipas. E bem na divisa de Cafarnaum para Betsaída, era a divisa da tetrarquia de Herodes Antipas e de seu irmão Filipe, o mesmo Filipe que ele roubou a mulher e tal, era bem ali. Então é por isso que tinha ali, porque era uma divisão de tetrarquias. Então pagava, é como aqui nós fomos ali para passar para Nova York, nós não vamos passar no pedágio lá e pagar ali no túnel, é a mesma coisa, só que lá era pela mercadoria, não é só pelo carro. Era assim que funcionava. Legal. Não, era o nome dele mesmo. Era o nome. Ele não era Levi. Não. Levita era já um membro do templo e não era. Tinha também Tomé, também conhecido por Dídimo. E você sabe o que significa dídimo? Eu não sabia, eu fui pesquisar. Dídimo significa que ele tinha um irmão gêmeo. Mas o irmão gêmeo dele não era membro da... Dídimo é que tem irmão gêmeo. E vocês vão ver que tem irmãos gêmeos no grupo. Mas não era esse daqui. Ele tinha um irmão, mas não estava aí. Tinha Tiago menor, que era irmão de Judas Tadeu, irmão gêmeo, este sim, né? Os dois irmãos eram gêmeos, Judas Tadeu e Tiago menor, e eles eram filhos de Alfeu, que também, de certa forma, foi conhecido na Bíblia também, Alfeu. Pode. E como tinham dois Tiagos, um era irmão de João, era o Tiago maior, e o outro era irmão de Judas Tadeu, era o Tiago menor. Okay? Só para distinguir um do outro. E tinha Simão Cananita, que também ficou conhecido por Simão o Zelote. E o que é Zelote mesmo, gente? Zelote era aquela seita militar que queria dominar, queria expulsar Roma, né? Então eles eram guerrilheiros. Os zelotes eram tipo guerrilheiros do dia de hoje. E Simão era um zelote. Ele, antes de se juntar a Jesus, ele era membro da seita dos zelotes. Okay? Judas Tadeu, que nós já vimos que era irmão, foi Tiago menor, também conhecido como Judas Leveu. E finalmente Judas Iscariotes, também conhecido por Judas de Queriote, porque a cidade que ele nasceu era Queriote, por isso que ficou Iscariotes. Iscariotes é a pronúncia romana de Queriotes, que foi onde ele nasceu. Esse também, né, dentro do grupo de Jesus haviam 3 discípulos que eram mais inteligentes, mais cultos, né? Então é o Levi, Mateus, que eu falei para vocês,
Judas Iscariote, que era de uma família muito rica, o pai dele era membro do templo, né? Era um levita, o pai dele sim era um levita, e ele por direito, ele também teria que ser levita. Porém, Judas teve um pouquinho de azar, porque ele nasceu com defeitos físicos. E aí, automaticamente, ele foi excluído da possibilidade de ser levita no templo, porque ele tinha defeito físico, e isso era proibido. Tinha que ser aparentemente perfeito. E ele perdeu. Se for pensar, já estava programado, né? Mas Judas era muito bem entrosado com os membros do templo. Então ele conhecia o sumo sacerdote, ele conhecia Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote, ele conhecia Nicodemos, ele conhecia toda aquela nata, né, do templo que a gente vai ver durante a história aqui, que estão muito envolvidos com Jesus. Ele conhecia todos eles. Judas. E o outro que era muito culto era Bartolomeu, que também era bastante culto. Os outros eram pessoas simples, pescadores, pessoas, pastores, que não tinham grande cultura. Mas os três eram muito mais cultos. Olha, para vocês vão ver como é que funciona lá. Pedro, André, Felipe, Tiago e João eram da mesma cidade. Todos eles eram de Betsaída. Aqui é uma foto mais ou menos dos dias atuais, né? E aqui vocês veem o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, né? E a cidade de Betsaída, mas hoje já não é o que era na época, né? Então lá, Pedro, André, Felipe, Tiago e João, todos eles eram de Betsaída. Betsaída era desse tamanho. Todo mundo conhecia todo mundo. Então, todos eles eram muito conhecidos. Levi, Tadeu, né, o Judas Tadeu, Tiago, que era o irmão, todos eles eram da mesma cidade. Nazaré. Se não me falha a memória, tinha outro personagem que morava em Nazaré. Quem que é? Jesus. Você vê? Jesus conhecia eles. Vocês vão ver que Levi era um grande conhecido de Jesus desde a infância, e que é pior, Tadeu e Tiago eram parentes próximos de Jesus. Ok? Oi. Estava vendo uma reportagem, não sei onde, melhor TV, falando que Jesus não era nazareno. Não, Jesus nasceu em Nazaré. Nazareno? Não era de Nazaré. Não era. Eu pensei que Jesus não bateu muito. Jesus nasceu em Belém. Não era de nascido em Belém. Nascido em Belém. Ele nasceu em Belém para cumprir as profecias, porque os profetas diziam que o Redentor iria nascer na cidade de Belém. Então, por questões, né, para cumprir a profecia, houve o censo, aquela história toda, e ele foi nascer lá em Belém. Mas o pai dele era estabelecido em Nazaré. O pai dele trabalhava, tinha a casa dele em Nazaré. Depois que eles foram para o Egito, quando eles voltaram para Nazaré, que era a cidade em que o pai dele tinha a vida dele pronta. E aí ele viveu toda a vida dele lá até que ele começou a tarefa pública. Tomé era de Dalmanuta, uma cidade ali das regiões. Bartolomeu era de Canaã. Caná foi onde Jesus fez o primeiro milagre. O primeiro milagre foi transformar água em vinho. E foi lá em Canaã, que foi nas bodas de Canaã. Porque tem Canaã, é outra cidade, né? Simão era de Canaã. E Judas, como nós dissemos, era de Iscariote. Okay? Então, olha lá, como é que foi? Podia se beber naquela época que os novos Jesus sempre celebrava com os seus discípulos, só que eles tinham o hábito de tomar vinho com água, porque o vinho ele era um pouco mais forte do que é hoje, né? Então Jesus tinha o hábito de tomar vinho com água. Eles diluíam o vinho na água e bebiam. E toda a ceia se tomava vinho, era a tradição. Na época dele, toda a ceia tinha pão e tinha vinho, só que o vinho com água.
Era normal, normalíssimo. E Jesus tomava. Tanto que na Santa Ceia, Jesus bebe vinho. Era normal na cultura deles, e toda boa mesa tinha vinho, tinha pão. Tinha muito azeite, tinha muita azeitona, tinha muitas frutas. Jesus adorava figos, Jesus adorava passas de tebirinto, que era um local onde se plantavam as uvas, que se faziam as passas, e Jesus amava, adorava, como ele adorava figo, e cana, que era muito comum na região dele. Ele comia muito desses frutos. Então, segundo João Evangelista, no dia seguinte ao batismo, João Batista, ao ver Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E dois dos seus discípulos, dois discípulos de João Batista, que já vinham seguindo João Batista há um bom tempo, passaram a seguir Jesus. Eram João e André. João Evangelista. Agora o Batista disse: é preciso que eu me apague para que ele brilhe. Então, de agora em diante, não se fala mais de João Batista. Sempre que a gente fala de João, ou então João, o discípulo querido. Tem um evangelho que sempre fala que João era o discípulo preferido de Jesus. E adivinha qual evangelho que é? O de João. Então eu era, parecia Jesus, estava mais de mim do que dos outros. Mas puxava o lado dele. Nessa época ele era bem pequeno. João é o discípulo mais novo de todos. Mais novo. Então André, como nós sabemos, ele tinha um irmão. Então André chamou seu irmão Simão Pedro. Venha se juntar ao grupo. Felipe era conhecido de Pedro, porque Felipe morava em Betsaída. Eram amigos, ali estavam sempre juntos. E Felipe foi convidado por Pedro para conhecer Jesus. E aí também foi convidado por Jesus para fazer parte do grupo. Felipe era amigo de Natanael. E aí chamou Natanael, o Bartolomeu. E, coitado, Bartolomeu, ele ficou famoso porque quando ele foi convidado, ele falou um velho ditado que era muito comum ali na região. E ele dizia assim: o quê? Um profeta de Nazaré? E pode vir coisa boa de Nazaré? Porque essa era a fama que a cidade tinha, que da cidade de Nazaré nada de bom podia vir. Porque Nazaré era uma cidade muito liberta dos costumes e do rigor da tradição judaica. Então eles falavam: nada não pode vir coisa boa de nada, porque eles não eram seguidores do Torá com todo aquele rigor que era exigido. Os Zebedeus, quem eram os Zebedeus? João e Tiago Maior. Já conheciam Jesus desde a infância. Jesus havia apelidado os dois de filhos do trovão, por causa do velho Zebedeu. Os Alfeus eram parentes de Maria, conhecendo e amando Jesus desde pequeno. E o Mateus era conhecido de Jesus desde pequeno, tendo sido seu companheiro de estudos na sinagoga. Então Jesus conhecia Mateus de muito tempo. Então não foi assim, ele estava andando, você vem aqui. Não. Havia toda uma conexão entre eles, tudo estava bem traçado, bem planejado. Ok? Dúvidas? A esses primeiros discípulos, muitos outros se agregaram no decorrer das pregações, atingindo até um número de 72. Porém, quando a tarefa tomou um aspecto difícil, tornando-se trabalhosa e até mesmo perigosa, pela onda de hostilidades e ameaças que se acumularam contra Jesus, e também por não compreenderem ou não concordarem com a doutrina que pregavam, muitos se afastaram, e por fim somente permaneceram junto dele os 12 primitivos. Numa determinada ocasião, ao verificar tal fato, Jesus perguntou aos discípulos citados, aos 12, se também não desejavam partir. Ao que eles responderam: para onde iremos, se somente tu tens a palavra da vida eterna? Destes 12, nos últimos dias, Judas de Queriote também o abandonou.
e após a crucificação foi substituído por Matias. Haviam 2 candidatos que tinham que fechar o grupo de 12, simbolizando as 12 tribos de Israel, simbolizando o número cabalístico 12. Então eles fizeram um sorteio entre 2 e quem acabou ganhando o sorteio foi Matias. E o Matias é um grande desconhecido. Aí então nós vamos agora falar um pouquinho sobre a missão dos apóstolos. É tão importante que Mateus fala sobre isso, que Marcos fala sobre isso, e Lucas fala sobre isso, que é as instruções que Jesus deu aos seus discípulos antes de que eles fossem pregar a boa nova. Vocês vão ver que bonitinho que é. E ele primeiro diz: dirigi-vos às ovelhas desgarradas de Israel. Então de cara Jesus fala: olha, vocês não vão falar para os não judeus, vocês não vão falar para os gentios, vocês vão se limitar a falar para a casa de Israel. Por quê? Porque Jesus sabia que a tarefa de levar o Evangelho fora dos domínios de Israel era de outro. De quem? Paulo. Então Jesus sabia que o tempo para a conversão dos gentios também se avizinhava, mas primeiro deveriam falar aos judeus. Foi isso que ele disse aos seus discípulos: limitem-se a falar com os judeus, não saiam fora disso. Depois ele diz: amai-os aos quebrantados da alma, despertai aqueles que dormitam no desinteresse, dai de graça o que de graça receber. Então ele está dando instrução aos discípulos. E ele está dizendo: olha, primeiro, o reino do céu conquista-se com boas obras. Então, não façam distinção a quem vocês vão ajudar. Não vão ajudar aqueles que podem retribuir o favor que você fizer. Faça para os alquebrantados. Por quê? Porque se você fizer a quem não pode te pagar, quem vai te pagar é Deus. Isso foi o ensinamento de Jesus. E o pior, que ele deixou muito claro: os dons que Deus nos concede são expressão da sua excelsa vontade. Por isso dá de graça o que de graça receber. Porque não é um dom que pertence a nós, mas é um dom dado por Deus. Por que isso? Por quê? Porque a mediunidade, porque trabalhar nessa divulgação da Boa Nova, nós recebemos sempre o auxílio do plano espiritual. Então, é uma coisa que é dada a nós, não pelo nosso mérito, mas é dada como um grande amor de Deus por nós, para que através dessa graça recebida, esse dom mediúnico, a gente possa se adiantar na nossa evolução. Porque no futuro, quando todos formos evoluídos, tudo isso vai ser patrimônio nosso. Mas hoje ainda não é. Hoje é um benefício, é um adiantamento que a gente recebe para poder depois pagar. Então por isso que eu vou dar de graça. Porque eu recebi isso de graça. E como é que eu vou pagar? Qual é a moeda de pagamento? Amor. É amando que a gente paga. É o único preço que Deus cobra por tudo que Ele nos dá. Amar ao próximo como a ti mesmo e a Ele sobre todas as coisas. Se forem bem recebidos nas cidades, saudai-as. Se não, esquecei-as. A fé não pode ser imposta, mas conquistada. E depois ele diz: sacudir o pó das alpercadas. Então olha que legal que Jesus diz, porque Jesus sabia que a tarefa dos discípulos, de certa forma, era muito ingrata. Nós vamos estudar aqui o apóstolo Paulo e vocês vão ver como é legal as viagens dele. As viagens de Paulo eram assim uma coisa maravilhosa. Ele sempre andava
nos melhores veículos do tempo que tinha, né? Os barcos mais bonitos e mais modernos, sempre tinham camelos luxuosos para levarem para todo lado, cavalos maravilhosos árabes puro sangue para que ele andasse pelas terras. De primeira, né? Ele se hospedava nos palacetes das cidades e saía de todas as cidades plenamente aplaudido e adorado por todos. Você já viu a história de Paulo? É tudo o contrário. Paulo andava a pé, dormia nas cavernas, dormia ao relento, era assaltado, não tinha o que comer, o que tinha vinha e roubavam, batiam nele, né? Chegava numa cidade, ele ia procurar onde tinha trabalho para ele poder se sustentar e não pesar ninguém. E normalmente ele saía da cidade ou escondido ou debaixo de pedrada. O preso. Uma beleza. O preso, né? E preso toda hora. Era uma maravilha. Mas isso porque ele estava pregando esse ensinamento? Mas então... Nós vamos estudar. Calma, nós vamos estudar. Então por isso que ele dizia, olha, se vocês forem numa cidade e forem bem recebidos, saudai essa cidade. Agora, se vocês não forem bem recebidos, não percam o seu tempo. Deixem aquela cidade e vão para outra. Não tentem impor a fé que você tem, não tentem impor a boa nova. A boa nova não pode ser imposta. A boa nova, ela é aceita. Ela tem que partir de vocês, não de quem está levando. Então não queiram impor na marra. Então, estão querendo ouvir, estão lá, tudo bem. Se não, mudem de cidade. E aí ele diz, e se vocês forem deixar a cidade que não te recebeu, sacuda o pó das alpercatas. Sabe o que é alpercata? Né? Então ele diz o seguinte, olha, se a cidade não recebeu bem, nem o pó daquela cidade vocês levem. Se não é para levar o pó, não leve o rancor daquele povo, não leve o mal ideia, não leve nada. Deixe tudo naquela cidade. Principalmente a cidade que não recebeu a você bem. Você vê a psicologia de Jesus? Como ele foi, né? Falando para os seus discípulos. Sede prudente como as serpentes e sem malícia como as pombas. De novo, porque Jesus sabia que a tarefa não era fácil. Os discípulos sofreram perseguições e vocês vão ver que um dos maiores perseguidores foi Saulo de Tarso, um carrasco, né? Terrível, né? Vocês conhecem Saulo de Tarso? É mais ou menos. E Paulo, você conhece? É o mesmo. Saulo perseguiu, Paulo apedrejou os primeiros discípulos, né? Estevão morreu apedrejado, e assim foi. Simão Pedro foi preso várias vezes, né? André também. Todos os discípulos foram perseguidos depois da morte de Jesus, e Jesus sabia disso. Então Jesus falava, ó, serem prudentes como as cobras. Vocês já viram cobra? A cobra, a cascavel. Se você chega perto, o que o cascavel faz? Eu estou aqui. Que é para você, ó. Quer dizer, ela está dizendo, não chega perto que eu vou atacar. Então ela é prudente. Ela nem sabe se você viu ela ou não, mas ela já dá o grito. Não cheguem perto porque eu estou aqui. Então isso é prudência. É prudência. Avisa antes. Né? Então estejam de olho aberto, estejam atentos, porém sem malícia como as pombas. Vocês já viram pomba? Pomba é um bicho, né? Pomba, qualquer lugar fica, qualquer coisa que você atira para ela, elas comem. Vira praga no telhado da gente. Então, é a imagem que Jesus passa, né? Ele afirmou que os missionários seriam perseguidos, mas que nunca estariam desamparados do Pai. Porque as pombinhas, em sua inocência, sempre tem uma mão do outro que vai jogar uma mingada de pão para ela. E está tudo certo. E sempre foi assim, é sempre assim.
ele diz também: não existe discípulo superior ao mestre. E aqui ele já quebrou as pernas dos discípulos, porque eles ficavam disputando entre eles quem era o maior, quem era o melhor, quem ia sentar, né? Não sei se vocês leram, né? Mas na Santa Ceia, né? Vocês viram lá o quadro que o Leonardo da Vinci pintou? Lindo, né? Os discípulos ali e tal, né? Então, quando a Santa Ceia começou, Jesus foi na casa da família Marcos, né? E Jesus estava lá embaixo e a ceia ia ocorrer no andar de cima, numa sala muito ampla lá, preparada para isso. E os discípulos subiram na frente e viram ali tudo arrumadinho e tal. Sabe o que eles começaram a fazer, os discípulos? Como eu já falei para vocês, né? O que eles adoravam fazer? Brigar. Eles começaram a brigar porque eles viram que tinha um local ali que era diferente, que era o local onde Jesus ia sentar. E o que eles começaram a fazer? Quebrar o pau para ver quem ia sentar do lado. E aí um empurrava de cá, o outro dali. O outro, quando viu que o banco do lado que Jesus estava ocupado, ficou empurrado, né? Isso foi Simão Pedro. Porque Simão Pedro, Judas sentou de um lado. Aí, acho que foi João que sentou do outro lado. Aí Simão Pedro viu e falou: pô, os dois lados já estão ocupados. Aí ele se empurrou de um lado para o outro. Aí sabe o que ele fez? Ele se lembrou daquela parábola que Jesus disse, né? Quando fores convidado para uma ceia, não procure sentar nos primeiros lugares, mas sente nos últimos, porque assim o dono da casa vai chegar e vai te mandar: não, sai daí e venha para cá. Aí Simão foi sentar no último lugar, porque achou que quando Jesus chegasse, Jesus falou: não, João, Simão, aí não, sai daí, João. E foi lá o Simão, e aí ele ia ficar engrandecido aos olhos dos outros. Uma briga, né? Jesus sabia. E aí ele já disse: cara, não existe discípulo superior ao mestre. Gente, eu não estou inventando, não. Pega a Bíblia lá que está escrito desse jeito. Eles estavam quebrando o pau mesmo para ver onde que sentava. Tá lá, pode mesmo. Não estou inventando, não. Pode ler lá, o Novo Testamento está lá. Eles estavam brigando e Jesus, quando chegou lá e viu, percebeu que eles estavam brigando, fez o quê? A dança do cadeiro, não. A cerimônia do lava-pés. Para mostrar para eles que se o mestre, que era o mestre, lavava o pé, quanto mais os discípulos, para combinar com o que ele disse aqui. Vocês veem? Então, não se preocupar com o reconhecimento alheio, com a estima do mundo, pois o reino de Deus não tem aparências exteriores. Então, para os discípulos não se preocuparem em querer se assemelhar ao mestre. O mestre é o mestre, o discípulo é o discípulo. O discípulo nunca vai ser mestre. Você ficou perguntinho. Foi ótimo. Porque nós vamos estudar também, fique tranquilo, tudo no seu tempo. Nós vamos falar. Nós vamos falar direitinho sobre isso mais para frente. Tudo no seu tempo. Depois Jesus também disse: você deve falar abertamente em sem medo, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E ele diz: dizei-o à luz do dia. Porque foi muito difícil para os discípulos logo depois da crucificação de Jesus. Nós vamos estudar aqui que eles saíram e dispararam. Quando Jesus foi preso, bateu o terror nos discípulos. Eles, cada um correu para o mato, para o morro, deram no pé, né? E ficaram ali todos escondidos. E depois, até que Jesus ressuscitasse no terceiro dia, eles ficaram esses 3 dias trancados, morrendo de medo. Eles não punham nem a cara na janela, porque havia uma ordem também para prender os discípulos, e eles estavam apavorados. Depois que Jesus apareceu de novo para eles, que veio e começou a dizer para eles, aí sim é que eles perderam medo. E aí foi uma coisa maravilhosa, porque Simão, que negou Cristo por 3 vezes, saía ao templo e falava a todos os ventos sobre a mensagem do Cristo, que o Cristo havia ressuscitado. O Sinédrio tinha abaixado uma lei, pena de morte. Quem falasse que Jesus tinha ressuscitado, tinha pena de morte.
E eles em nenhum momento tiveram medo. Depois que Jesus veio a eles e mostrou-se e falou: olha aqui Tomé, pega aqui, enfia o dedo aqui, olha aqui também onde a lança entrou, vê se não sou eu. Acabou. Aí eles saíram e nada mais segurou ele. Nada. Tudo isso. Mas ele foi porque ele estava coberto pela lei, né? Porque a lei garantia que todo não parente, que todo condenado tivesse uma testemunha, tivesse alguém que não se podia fazer nada com ele. Então por isso que João ficou lá do lado, né? Porque ele estava protegido pela lei. Porque também, senão, acho que se tivesse risco, ele ficava ali. Agora as mulheres estavam lá por quê? Porque mulher não é nada. Ninguém sabia. Se a mulher não está naquela época, eles não estavam nem aí. Nada. São mulheres. Os próprios discípulos, né? Porque Jesus apareceu para um bando de mulheres. São mulheres. Mulheres são mentirosas por natureza. Eles não estão furados. Está na Bíblia, olha lá. Mas eram jogadas aos leões depois. Mulheres tinham seus valores. Aí passava a ter valor, né? Eu estou falando como judeu, depois eu vou falar como Por que a luz do dia? Porque eu já vi que outras passagens também que a noite é sempre... É porque, mesmo depois, Jesus sabia, ele enxergava muito além, né? Como é que os primeiros cristãos se reuniam? Lá em Roma, você sabe como é que os cristãos tinham o culto dele em Roma? Era nas catacumbas, à noite. Sabe o que é catacumba? É cemitério. A turma ia para o cemitério à noite, né? Os cemitérios eram em cavernas, por isso que é catacumba, né? E era lá, dentro das catacumbas, à noite, com luz, com tochas de luz, é que eles se reuniam para orar. Você entende? Por quê? Porque se você fizesse isso à luz do dia, era leões, era queimado vivo no circo, era assim que funcionava, né? Mas ele diz: fale à luz do dia. Não, no tempo todo vinha-se, né? Leia o livro há 2000 anos, que a esposa de Públio Lentulus foi presa, a Lídia, né? Foi presa na catacumba e foi jogada aos leões. A esposa de um senador, porque ela se converteu. Não temer a morte do corpo, mas aquilo que corrompe a alma, como os maus sentimentos e as iniquidades. Então, desde aí ele já falava, né? Ele foi a prova viva que não se deve temer a morte, porque ele foi crucificado. E não percam, não esse domingo ou outro, né? Vai ter um palestrante aí falando só sobre isso. E não percam, chama os vizinhos, traga o cachorro. Não vim trazer a paz, mas a espada. Quanta coisa besta se falou disso, quanta coisa errada se falou disso, né? Jesus não oferecia a paz da comodidade, mas um instrumento de aperfeiçoamento no conhecimento, na caridade e no burilamento do espírito através dos esforços nossos. A espada é para a gente cortar os nossos defeitos. Ele dizia: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por quê? Porque a partir do momento em que você ouve a boa nova, a tua consciência não vai mais te deixar em paz. Até que você corte radicalmente o velho homem, se transforme e se modifique de acordo com as leis de Deus, você não vai ter paz. Por isso que ele diz lá: eu vim para trazer a guerra entre pais e filhos. Porque ora os pais se aceitam a doutrina do Cristo e vai contra o filho que não aceita, ou o filho que se transforma e o pai não aceita. O que aconteceu com Paulo, né? Que depois que se transformou e foi buscar o seu pai disse, né? Ou o desprezível Galileu ou eu. Me deixe Paulo
sem amparo nenhum, e abandona o filho. Né? E foi isso que Cristo veio trazer. Isso é burilamento, né? É sofrimento que eleva, purifica a alma, né? É preciso renunciar a si mesmo com sublimidade para seguir a Jesus. E você vê o quanto eles renunciaram. Que a Tânia vai dizer para nós depois, que muitos deles tinham família. Muitos deles tinham esposa, tinham filhos. Muitos deles tinham pai e mãe já idosos que dependiam do trabalho deles. E eles, de certa forma, largaram tudo isso para seguir o Mestre. Mas o Mestre falou que não ia precisava aprender comigo, quer dizer. Mas tudo isso foi coberto, e vocês vão ver no transcorrer da nossa história aqui como é que eles se organizaram e como é que funcionava. Porque não foi assim. Eles ficaram muito tempo longe da família, mas nunca a família esteve desamparada. E aí a gente fala, o Zebedeu velho, o pai, ele ajudou demais, né? Financeiramente, a que as famílias dos apóstolos não passassem necessidade. De tempos em tempos, todos os discípulos, os 12, com Jesus, voltavam à região de Betsaída e pescavam juntos durante 3, 4 dias seguidos. Vendiam os peixes e todo o dinheiro ia para a família, para que durante as viagens eles não contassem nada para eles. Tudo isso foi do planejamento do trabalho. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe ao que me enviou. Quem for caridoso é meu discípulo, e jamais perderá o seu galardão. E Jesus recomendou o testemunho e a dignidade, a perseverança e a caridade, enfim, a fidelidade aos desígnios de Deus. Fidelidade aos ensinamentos, às leis de Deus. Se vocês forem observar, toda a vida de Cristo foi um exemplo vivo disso. Toda a vida dele. Os 3 anos em que ele é conhecido pelo seu trabalho, vocês vão ver o quanto ele foi coerente com tudo isso que ele colocou. E vocês vão ver como ele foi um bom mestre. Porque a partir da ressurreição e a partir do momento em que o Cristo voltou ao Pai, os discípulos seguiram à risca esse programa. Aí a história está contando. Marcos, não tem uma controvérsia aí nesse parágrafo, não, quando Jesus fala, né, a perseverança, sendo que anteriormente ele falou, se vocês receberem, chegar na cidade, ela não te receber, segue adiante. Onde fica a perseverança? Muito bem, mas o que ele estava dizendo é o seguinte, você chegou a conhecer a Elsa? A Elsa ela é do princípio. Então, e ela veio aqui e ela nos ensinou uma coisa que ficou até hoje gravada, né? Ele diz o seguinte, olha, os bons espíritos não perdem tempo. Okay? Então, o bom espírito vê assim e fala, não, o Jairo está precisando de uma ajuda. Aí eles vêm e falam uma vez, você não dá ouvido. Eles falam 2 vezes, você não dá ouvido. Eles falam 3 vezes, você não dá ouvidos, eles falam assim, ok, quando você estiver pronto a gente volta. E eles vão ajudar quem está a fim de ouvir. Então esse é o ensinamento. Você tem que ter perseverança, mas acima de tudo, você tem que respeitar o livre-arbítrio da pessoa. Por isso que ele diz, né? Você vê que Cristo, ele disse, eu sou o pão da vida. O pão é o quê? É aquilo que nos alimenta, né? Principalmente na época do Cristo, né? O pão era língua, né? Eu e o Marcinho temos um amigo que conta pra gente que quando você dormia em Jerusalém, assim, a coisa mais linda era assim que o sol raiava. O primeiro raio de sol começava um barulho em toda a cidade. E era um barulho que, sabe? Depois que você acostuma, era um barulho delicioso. Sabe o que era? Eram os moinhos. Porque na época você tinha o trigo, né? E você punha ele e você tinha os moinhos caseiros, em que você fazia o trigo para preparar o pão. Então toda a casa, as mulheres, para isso era servir, levantavam mais cedo para preparar o pão. Então ele diz, eu sou o pão da vida. Agora, você já viu alguma vez lá na Bíblia escrito assim que Jesus obrigou alguém a comer o pão dele?
Ele oferecia o pão. Quem quisesse, que o pegasse e o comesse. Mas ele nunca impôs a doutrina dele para ninguém. Ele nunca chegou assim para um cego que chegasse para ele e falasse assim: Jesus, me cure. Ele chegasse e falasse assim: olha aqui, eu só te curo se você se converter para a minha religião. Vocês viram em algum lugar? Não. Ele nunca impôs. Então é isso que está aqui. Nós temos que ser perseverantes. Nós não podemos desistir nunca da nossa tarefa. Mas vamos dinamizar a nossa tarefa. Vamos valorizar o nosso tempo. Porque Jesus teve 3 anos e olha o quanto ele fez. Porque Jesus não perdeu tempo nos locais em que não estavam a fim dele. Ele ia lá, falava e não entrava em bate-boca com os membros do Sinédrio que vinham lá. Não, ele dava uma resposta que já desarmava os caras e ele não ficava em controvérsia, não ficava em bate-boca. Não perca tempo. Não é. Para quê? Respeito. Top 4. Perseverança. Não desista. Jesus não desistiu da sua tarefa. Nenhum dos discípulos desistiram da tarefa dele. Todos eles cumpriram até o fim, mas com inteligência. Marcos, só uma coisinha. Diga. Jesus exigia, ele não exigia que as pessoas seguissem, mas também exigia para receber a cura que acreditasse. Você acredita? Não, veja bem. Não. Jesus dizia assim, porque as pessoas, não era Jesus que curava as pessoas, eram as pessoas que se curavam, porque ele dizia, a tua fé te cura, mas não a fé que era a mesma de Jesus. Era a fé de que ele era isso, mas não era a fé em Deus, não era a fé diferente. Mas eles tinham fé de que Jesus tinha o poder de curar eles. Então ele dizia, foi a tua fé que te curou. Mas ele não impunha. Você agora tem que ser cristão, você tem que... Não tem poder. E outra coisa, que Jesus dizia, vá e não pegues mais. Não cometa o mesmo erro novamente, porque senão... A questão que recomendou aí, perseverança, acho que é até mais pelo fato de que quando eles chegassem em uma cidade, fossem mal recebidos, que não desistissem. Continuassem em outras cidades. Foi recebido aqui, mas não preocupa não. Uma hora você vai achar alguém que recebeu. Não é que ter perseverança insistir naquela cidade, mas não desista do seu trabalho. Persevere no seu trabalho, mas não esqueça que fica para trás, mas persevere no seu serviço. Jesus conclama a todos para que tenham senso de responsabilidade perante o próximo, pois só assim a fraternidade se torna a obra de Deus. Responsabilidade. E principalmente a responsabilidade aqui, ela é muito grande. Não sei se eu já contei para vocês, tem uma historiazinha que eu gosto muito, em que havia um grande monge, um sábio, né, lá no Oriente, mas era um sábio famosíssimo e era muito respeitado por todos. E uma criança, ela tinha problemas de saúde e aquela criança não podia comer sal. Então aquela mãe desesperada, porque a criança não podia ficar sem, foi até ele com a criança e falou assim: mestre, por favor, diga ao meu filho que não coma sal. E aí ele disse: olha, volte daqui a uma semana. E aí a mãe foi e voltou uma semana depois. E aí ela chegou lá toda na cama, agora ele vai, né, falar um monte de coisa, a criança vai sair daqui. E aí ele chegou para a criança, olhou bem fundo nos olhos dela e disse: não coma sal. Eu me disse: peraí, você tinha uma semana para chegar aqui e falar para ele não coma sal? Por que você não falou da primeira vez? Tão simples assim? Aí ele diz assim: porque há uma semana atrás eu comia sal. Então como eu podia dizer a ele para não comer sal se eu fazia? Então durante essa uma semana eu não comi sal, para que eu fosse um exemplo verdadeiro. E é assim que tem que ser. Esse é o problema. Nós somos mestres em dar palpite na vida dos outros. Mas infelizmente a gente não faz 1% daquilo que a gente pede que Deus faça. E aqui que o mestre fala. E Jesus foi o contrário. Tudo que Jesus falou, primeiro ele fez. Tudo que Jesus falou, ele praticou 100%.
E é isso que ele pede. Nós temos que ter senso de responsabilidade. Se a gente quer se chamar cristão, temos que dar o exemplo. Se a gente quer falar do Evangelho, para que não soe de forma outra, nós temos que ter o Evangelho na nossa vida. Nós temos que nos esforçar, não é sermos perfeitos. Nós temos que nos esforçar para praticar, no máximo da nossa capacidade, aquilo que a gente fala. Nós temos que ser os primeiros a fazer, porque assim foi que Jesus fez. E é isso que ele pede da gente. Nós temos que ter responsabilidade, pois só assim a fraternidade se torna uma obra da fé. Porque senão a nossa fé é outra. A nossa fé é que nem a dos fariseus. E Jesus desceu a linha dos fariseus. Então, não podemos repetir o erro. É isso. E chegamos ao final. Quem quiser ver mais, está aí o Redentor, que está aí na mão de vocês. Maria, o sobrinho peregrino, a Boa Nova, a Peluz, vocês, Jesus Nazareno, o dicionário bíblico, Jesus de Nazaré, o livro da Câmara dos Adultos, o Sermão da Montanha, de Humberto Holding e de Rodolfo Calegari. Bibliografia maravilhosa.